E aqui é uma demonstração prática do projeto em funcionamento. Então, foi feita uma DG, foi montada uma simulação de um quadro de distribuição, onde tem aqui, nesse disjuntor, a representação da entrada principal, né, um disjuntor aqui de 40 amperes, que sai para alimentação de um disjuntor de 6 amperes e um disjuntor de 10 amperes, que nesse momento não está sendo utilizado. Eu fui realizando teste com disjuntores de 6, com disjuntores de 10 em paralelo, para poder chegar numa simulação mais próxima da expectativa. Então, aqui está sendo trabalhado uma carga máxima de 6 amperes, que é o que deveria ser tolerado no disjuntor. Estaria um disjuntor curva C, 6 amperes. Aqui no quadro é possível ver também o barramento de neutro e para o lado de cá o barramento de terra. A fase e o neutro estão entrando naquele disjuntor e a fase sai aqui para o segundo disjuntor, que é o disjuntor de circuito, e o neutro vem para o barramento de cá. Aqui estão posicionados os sensores. Então, nesse cabo da fase que sai do circuito de 6 amperes, foi colocado o sensor de corrente. Aqui é o sensor de tensão, que está fazendo a leitura de tensão entre o neutro e o barramento de terra. E para cá, numa simulação, foi colocado o sensor de temperatura. Como eu não consigo ter uma corrente alta demais para estar gerando esse aumento na temperatura, o que eu fiz? Eu peguei o sensor, coloquei na base de uma impressora 3D e fiz o aquecimento da mesa. Então aqui a gente pode ver, nesse momento o sensor de temperatura está marcando 53 graus, o multímetro no termopar conectado aqui do lado do sensor de temperatura, está aqui ele. Aqui está o sensor e aqui está o termopar. O multímetro medindo 53 graus. Nesse momento eu tenho uma carga de 8 amperes. Essa carga ela vem de 1, 2, 3, 4, 5 impressoras 3D que estão ligadas trabalhando. Então essas 5 impressoras ligadas estão gerando essa carga de entre 7 e 8 amperes. E aqui, nesse outro multímetro, a gente pode ver a leitura de tensão que está acontecendo em cima desse sensor aqui. Então ele está medindo nesse momento 32 volts de tensão entre o neutro e o terra. Essa medida ela está sendo feita aqui em cima do protótipo. O que é importante comentar também, aqui na minha casa, a tomada onde tudo isso está ligado não possui um circuito de aterramento, um cabo de aterramento. Então o que eu fiz para provocar essa tensão residual entre neutro e terra foi fazer aqui na entrada de energia o enrolamento dos fios. Com isso eu estou gerando um campo elétrico e provocando aqui uma tensão residual, que na verdade é uma tensão fantasma que está acontecendo entre neutro e terra, mas isso acontece pelo efeito que é gerado aqui em cima desse enrolamento de fio. Então entre fase neutro tem energia que vem aqui da tomada, essa é a tomada que está alimentando o quadro. Por conta de fase neutra está todo enrolado aqui, ele está gerando uma tensão residual que está fugindo para o terra. E eu pego essa tensão aqui na entrada. Então aqui eu estou provocando, na verdade, essa tensão residual só para poder demonstrar qual é o objetivo do projeto, que é usar essas três variáveis, tanto a corrente de carga, que é o que é medido aqui, a temperatura, que eu estou simulando usando a impressora ali, e também a tensão residual entre neutro e terra. Aqui é a apresentação do protótipo que está na protoboard, aproximando um pouco mais. Aqui tem o controlador ESP32, a entrada dos sensores. Aqui está o circuito BIAS, aqui vem o sensor de corrente nesse plug, o circuito de BIAS que faz o trabalho de offset e acoplamento do sinal. Ali a entrada do sensor
de temperatura e o sensor de tensão. Aqui o display, o LED e a condição de alarme. Como eu coloquei variáveis baixas, eu coloquei que acima de 6 amperes, que é a carga do disjuntor, ele deveria estar alarmando. E aqui ele está piscando LED. Vou colocar o buzzer aqui só para apresentar ele disparando. Só um minutinho. Aqui o alarme acontecendo, o LED piscando, o buzzer tocando. Vou soltar o buzzer aqui só para poder continuar a gravação. Então, o que ele informa na tela? Que nesse momento tem um alarme detectado. A corrente ela está acima de 6 amperes, que é o que foi definido. A tensão ela está acima de 12 volts, que também foi uma variável que eu defini, é o que eu estou provocando. E a temperatura excedeu 40 graus, que aqui na impressora eu consigo chegar até 60, 70 graus. Lá no osciloscópio está sendo medido o sinal que está vindo do sensor de corrente, então a gente vê que é uma onda senoidal que está acontecendo em função do transformador de corrente, e ela, embora tenha um capacitor, aqui um capacitor para estar auxiliando nessa parte de filtragem de ruído, ainda assim é apresentado um pouco de ruído nessa medição. Esse ruído acaba se estendendo para o conversor analógico digital controlador. E aqui em telas medidas. Então, tudo que está aparecendo lá no display também está sendo exibido aqui na serial. E o que eu queria demonstrar nesse momento? Já há algum tempo que o disjuntor está trabalhando em cima do limite, acima do limite dele, que seriam 6 amperes. Aqui ele não pegou. Agora há pouco ele estava trabalhando com 9 amperes de carga. Provavelmente as impressoras elas firmaram a temperatura e daí com isso elas diminuem a corrente, mas ainda assim ele está acima dos 6 amperes. E qual que é a proposta desse projeto? É mostrar que um disjuntor pode estar recebendo uma carga acima do normal, acima do que ele foi especificado, pode estar operando sem estar atuando, ele não desarmou em nenhum momento que eu estou aqui mexendo, e que eventualmente, se fosse um cenário real, um cenário onde uma carga estivesse acontecendo de uma forma um pouco maior, estaria acontecendo nesse momento uma degradação do cabo elétrico. E aí possivelmente a gente poderia estar tendo uma experiência de ou um desgaste prematuro desse cabo, levando ele a um tempo menor, uma fuga de tensão, a exemplo do que eu estou simulando aqui. Como não tem aterramento, ela vai acabar gerando esse campo elétrico ali por não ter para onde sair, mas eventualmente o desgaste do fio ele estaria gerando essa indução por conta do desgaste, a perda da capacidade de isolação da capa desse cabo, da capa de PVC, do recobrimento de PVC, e também eventualmente um problema até de superaquecimento ou, dependendo do cabo, um derretimento ali. Então, uma vez que esses cabos eles não queimam, mas eles podem estar ressecando, partindo e eventualmente entrando em contato. Então aqui é um pouquinho da demonstração do objetivo do projeto. Criar um sensor, um dispositivo que possa monitorar as variáveis de temperatura, tensão residual entre neutro e terra e também de corrente, e está alarmando caso algum desses limites sejam excedidos.